Vivemos em uma era curiosa. Chamam-na de pós-verdade. O que importa não é mais o fato, mas a narrativa. Se o fato é verdade ou não, não vem ao caso. Confira comigo o texto de João 8, verso 44. Palavras do Senhor Jesus. Vós sois o diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. São duras palavras ditas pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz que vós sois o diabo, ele é o vosso pai, quereis satisfazer-lhe os desejos, e assim por diante. Meus irmãos, vivemos em uma era curiosa. Chamam-na de pós-verdade. O que importa não é mais o fato, mas a narrativa. Se o fato é verdade ou não, não vem ao caso. O que importa é como ele é contado, é a narrativa. No entanto, para o cristão, a mentira não é apenas um deslize social ou uma ferramenta de sobrevivência, como é para muitos. É uma questão espiritual de vida ou morte. Hoje, vamos desmascarar a mentira em 3 níveis. Primeiro, em sua origem satânica. Segundo, em sua manifestação sistêmica no mundo. Terceiro, e sua sutil aceitação em nosso meio. O tema que trago hoje à nossa reflexão é a anatomia da mentira, do Éden à relatividade moderna. Precisamos, primeiramente, entender o contexto de João 8,44, que foi o texto que lemos. E para isto precisamos olhar para o cenário de intensa hostilidade e debate teológico em que Jesus se encontrava. Este versículo não é uma frase isolada, mas o clímax de um confronto direto entre Jesus e os líderes religiosos da época, fariseus e judeus, que o questionavam. Os pontos principais para compreendermos o contexto desta afirmativa de Jesus são 4. Primeiro, o local e a ocasião. Segundo, a disputa sobre a identidade. Terceiro, a falsa segurança da hereditariedade. E quarto, o contraste entre 2 pais. Vamos ao primeiro ponto para que possamos entender o contexto desse evento. O primeiro ponto é o local e a ocasião. Jesus estava em Jerusalém durante a festa dos tabernáculos, quando se celebrava a provisão de Deus no deserto. Está lá em João 7, verso 2. Esta era uma das festas mais alegres da época, super concorrida e que lotava a cidade. Dizem os estudiosos que Jerusalém, na época de Jesus, tinha cerca de 30 mil habitantes. Alguns mais generosos falam em até 70 mil habitantes. Jerusalém era o centro espiritual do mundo judaico. Durante as grandes festas, como a da Páscoa, a cidade ficava superlotada com pessoas vindas de todo o Império Romano. Estimativas modernas sugerem que a população saltava
de no máximo 70 mil para 120, 180 mil pessoas. Esses visitantes acampavam em tendas ao redor das muralhas da cidade e em aldeias vizinhas como Betânia. Jesus aproveitava as multidões para ensinar no templo, especificamente na parte onde ficava o tesouro, ou seja, o gasofilácio, segundo o registro de João 8:20. O segundo ponto, para entendermos o contexto, é a disputa sobre a identidade. O capítulo 8 é marcado por uma série de afirmações de Jesus sobre sua divindade, como eu sou a luz do mundo, está lá no verso 12. Isso gera uma revolta dos fariseus, que passaram a questionar a sua autoridade. O debate escala de uma discussão jurídica para uma discussão sobre linhagem espiritual. O terceiro ponto, para entendermos o contexto, é a falsa segurança da hereditariedade. Quem eram os interlocutores de Jesus? Fariseus e escribas, que eram os guardiões da lei e os principais críticos de Jesus, homens profundamente religiosos, conhecedores das Escrituras, mas que usavam a religião como uma máscara de justiça própria e controle social. Judeus, o povo em geral, mas especificamente as autoridades religiosas de Jerusalém e aqueles que aderiam estritamente ao sistema do templo. E os crentes em geral, denominados crentes superficiais. A tensão subiu, ou seja, a chapa esquentou, porque Jesus tocou na ferida do orgulho ancestral dos seus interlocutores. Essas pessoas se viam como pessoas livres. Embora estivessem sob domínio romano, diziam, nunca fomos escravos de ninguém. Está no verso 33. Essas pessoas se viam como filhos de Abraão. Acreditavam que a genética os salvava. Está no verso 39. Essas pessoas se viam também como filhos de Deus. Afirmavam ter um relacionamento com o Pai, direto com o Pai. Está no verso 41. Em resumo, essas pessoas acreditavam que o sangue judeu e a herança patriarcal garantiam sua retidão diante de Deus. Jesus desmascara essa falsa segurança. Ele mostra que, apesar da religiosidade externa, o interior deles estava alinhado com o pai da mentira, porque eles mentiam para si mesmos sobre sua própria liberdade. Eles tentavam matar a verdade personificada que era Jesus. Jesus falava com uma elite religiosa e com admiradores entusiasmados, que, no fundo, preferiam manter suas mentiras de justiça própria a se arrependerem e aceitarem a verdadeira liberdade. O argumento de Jesus que causou o reboliço foi: ele diferencia descendência biológica de filiação espiritual. Se eles fossem realmente filhos de Abraão, falariam as obras de Abraão, que creu em Deus. Como eles queriam matar Jesus, estavam agindo contra a verdade de Deus, porque Jesus é a verdade de Deus. Mas qual era o contraste entre dois pais argumentado por Jesus? O ápice do argumento chega quando Jesus afirma que existem apenas duas paternidades espirituais. Filhos de Deus, aqueles que amam a Cristo e ouvem a sua palavra; filhos do diabo, aqueles que rejeitam a verdade e buscam a morte do justo. Ao dizer, vós tendes por pai ao diabo, Jesus está desmascarando a hipocrisia religiosa. Ele mostra
que a natureza de uma pessoa é revelada pelo seu caráter. Como eles usavam a mentira para tentar condenar um inocente e o assassinar, o desejo daquelas pessoas era matar Jesus, eles provavam ser herdeiros de Satanás, que foi homicida e mentiroso desde o princípio. Esse é o contexto do episódio relatado em João 8,44, que lemos. Mas vamos ao mérito desse texto. Tópico 1. A origem da mentira, a paternidade das trevas. A mentira não nasceu no coração humano. Ela foi importada. Qual a identidade do adversário, do criador da mentira? Jesus define Satanás não apenas como alguém que mente, mas como o pai da mentira. Isso significa que cada mentira proferida carrega o DNA do inferno. Cada mentira que você fala, você está dando aso ao demônio. Qual a estratégia utilizada pelo diabo no Éden, no paraíso? A primeira mentira da história foi uma distorção da palavra de Deus. Gênesis 3.1, ou seja, Gênesis verso 1, está assim registrado. É assim que Deus disse? Não houve violência. Não houve tentativa de feminicídio. O diabo utilizou de sutileza, persuasão, tanto psicológica quanto espiritual. Ele não usou a força, mas sim uma desconstrução gradual da confiança de Eva em Deus. Ao questionar a origem divina, a serpente, o diabo, sugeriu que Deus era um tirano ou alguém que estava escondendo algo muito bom dela, Eva. Para enganar Eva, o diabo distorceu o caráter de Deus. O diabo usou da seguinte mentira: certamente não morrereis. Aqui ele contradiz diretamente a palavra de Deus, sugerindo que Deus havia mentido para manter Adão e Eva sob controle através do medo. O diabo apelou para o orgulho e a autonomia. A estratégia culmina na promessa de divinização. Sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal, disse ele. Qual foi a isca? Ele ofereceu a Eva a ideia de que ela não precisava depender de Deus para definir o que era certo ou errado. Ela poderia ser sua própria autoridade. Ele vendeu a independência como se fosse libertação. Após a conversa, a percepção de Eva mudou. O texto diz que ela viu que a árvore era boa para comer. Ou seja, o diabo aguçou o apetite. O diabo instigou a carne. Eva viu que a árvore era agradável aos olhos. O diabo aguçou a cobiça através da estética. Eva viu que a árvore era desejável para dar entendimento. O diabo atiçou a soberba através do intelecto. Em resumo, a estratégia foi deslocar o foco de Eva da gratidão pelo que tinha para a carência do que faltava ou que ela supunha que faltava, minando sua confiança na bondade de Deus. O objetivo de Satanás nunca é apenas fazer você dizer algo falso, mas fazer você acreditar em algo falso sobre Deus. Qual é o salário da mentira? No Éden, a mentira prometeu divindade e liberdade, mas entregou vergonha e morte. Toda mentira é um cheque sem fundo assinado pelo diabo. O mundo é uma grande ilusão de prazer. O sistema mundano em que vivemos é estruturado sobre uma grande mentira existencial.
O apóstolo João nos avisa que o mundo inteiro jaz do maligno. Está lá em 1 João 5, verso 19. Quais são as estratégias do diabo para iludir as pessoas, fascinando com prazeres mundanos? Primeiro, disseminar a mentira da felicidade sem Deus. O diabo vende a ideia de que o prazer momentâneo, o acúmulo de bens e o status são as chaves para a plenitude. Essa é a grande mentira da história, que é amplamente vendida pelas mídias, pela postura da sociedade, pelas famílias, escolas e até mesmo por algumas igrejas. Outra estratégia do diabo é a maquiagem do pecado. O mundo apresenta o pecado como experiência, liberdade, estilo de vida. Ele coloca uma embalagem brilhante em um produto podre. É o que faz o diabo, a maquiagem. Outra estratégia é a publicidade do prazer. Como em uma miragem no deserto, o mundo oferece água que não sacia. O prazer do pecado é real, mas é passageiro. Hebreus 11, 25 nos alerta quanto a isto. E termina em um vazio que só a verdade, Cristo, pode preencher. Uma sede que somente Cristo pode saciar. Veja o que está escrito em Hebreus 11, versos 23 a 26. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho de Faraó. Anote aí, presta atenção. Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Mas há uma perigosa relativização da mentira no mundo atual. O ponto mais perigoso da mentira hoje não é a mentira deslavada, sem vergonha, mas a mentira ajustada. A mentira branca ou social. Criamos categorias para pecar com menos culpa. Dizemos que é uma mentirinha de nada, para não ferir, ou uma omissão estratégica, para não constranger, mas para Deus não existe escala de cinza. Ou é luz, verdade, ou são trevas, mentira. Dizer que criamos categorias para pecar com menos culpa é afirmar que o ser humano utiliza a racionalização para aliviar o peso da consciência diante de atos que ele mesmo considera errados ou questionáveis. É suavizar o pecado. É relativizar a verdade. O mundo diz, esta é a minha verdade. Mas a verdade não é um ponto de vista. A verdade é uma pessoa. E seu nome é Jesus Cristo. Quando relativizamos a mentira, estamos, na verdade, tentando destronar o Senhor. O resultado é a autodecepção. A forma mais perigosa de mentira é aquela que contamos a nós mesmos. Fingir uma espiritualidade que não temos, esconder pecados sob a máscara da religiosidade e acreditar que Deus entende o nosso jeitinho. Não. Alguns dizem assim, eu me entendo com Deus. Negativo. Com Deus não há jeitinhos. Com Deus não há meias verdades. Com Deus não há exceções à regra. Com Deus a verdade é a verdade. A mentira é a mentira.
Em um versículo do Sermão da Montanha, Jesus ensina sobre a importância da sinceridade e honestidade na fala, dizendo que o falar dos cristãos deve ser direto e verdadeiro, sem excessos ou juramentos desnecessários, que venham do mal, sem omissões e mentiras expressas. Mateus 5,37 diz assim: seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. A mentira escraviza, mas a verdade liberta. João 8,32, muito conhecido esse texto, diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não existe meio termo. Se somos discípulos daquele que é a verdade, Jesus Cristo, nossa boca e nossa vida devem refletir a transparência do reino. O mundo continuará tentando nos seduzir com suas miragens de prazer e o inimigo continuará sussurrando que não tem problema mentir só um pouquinho. Mas lembre-se, quem flerta com a mentira rompe a comunhão com o Pai da verdade. Você pode até pensar que engana as pessoas com suas mentiras, mas não engana. Elas não te confrontam para não causar constrangimento, não gerar discórdias, inimizades. Mas as pessoas percebem quando se trata de mentira. Mesmo porque você já deve ser conhecido ou conhecida como um mentiroso ou mentirosa, contumaz. Talvez seja difícil para as pessoas acreditarem em você, e você é responsável por isso, em razão das suas mentiras. Hoje é o dia de abandonar as máscaras. É o dia de confessar as mentiras ocultas, as omissões e a falsa vida que temos levado perante o mundo. Arrependa-se da paternidade da mentira e abrace a liberdade da verdade. Não continue no caminho das mentiras. Você está a caminho do inferno e é a galope. Lembre-se do que está escrito em 1 Coríntios 10, verso 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. A mentira não glorifica a Deus. Ela satisfaz o apetite devorador do diabo. Mude enquanto há tempo. Deus seja louvado.